como calcular máximos e mínimos em funções de duas ou mais variáveis. O que você precisa saber sobre máximos e mínimos e multiplicadores de Lagrange. Bom, gente, lá no cálculo 1, a gente viu, né, que a gente conseguia calcular o máximo e o mínimo de uma função, né, fazendo a derivada dele, né? E aí, como que a gente faz isso agora para uma função de duas ou mais variáveis, né? A gente vai ver que a ideia continua sendo muito parecida. Só que como a gente vai ter mais variáveis em jogo, então a gente vai precisar de mais informações para poder encontrar quem é esse máximo e quem é esse mínimo. Bom, só para a gente relembrar, então, a definição do que é um ponto de máximo, o que é o valor máximo ou mínimo, né? Vamos lá. Se eu tenho uma função de duas variáveis, né, o máximo local, ele está num ponto AB se a f de xy sempre for menor ou igual do que o meu f de AB, certo? E é isso acontece para pontos xy que estão próximos do ponto AB, certo? Por isso mesmo que ele é dito um máximo local, porque ele está próximo ali do valor AB que eu estou calculando. E aí a gente diz que ele é um valor de máximo local, esse valor f de AB aí, né? E aí o caso em que ele é mínimo é quando, né, o meu f de xy sempre vai ser maior ou igual que o meu f de CD, né, para xy que estão próximos do meu ponto CD, certo? E aí então a gente diz que o f de CD, né, ele é o valor de mínimo local, né? Vamos enfatizar aqui o fato de ser local, né? Quando a gente fala de local, quer dizer que a gente está olhando em uma pequena região, porque às vezes o seu gráfico ele é infinito e a gente realmente não consegue enxergar o comportamento da função inteira. E aí, então, o que a gente vai, né? A gente vai querer saber? A gente não vai querer saber máximo, né, da função inteira que ela é infinita, mas dentro de uma região isso pode ser importante para você. Então, por isso que a gente diz que é um máximo ou mínimo local, tá bom, gente? Além disso, a gente tinha também a ideia de ponto crítico, né? Lá nas funções de uma variável, né, ponto crítico era quando a gente calculava a derivada igualava a zero, certo? Aqui também é a mesma coisa, só que como eu tenho duas variáveis, então eu tenho que calcular a derivada parcial em relação a x sendo igual a zero e, né, a derivada, né, em relação a y nesse ponto tem que ser igual a zero. Se essas duas, né, sentenças acontecerem, né, essas duas igualdades acontecerem, ou se uma delas não existir, né, uma das derivadas não existir, a gente chama então ele de ponto crítico, certo, gente? Então é muito parecido com o que a gente viu, né, lá nas derivadas em funções de uma variável real, certo? Né? Se eu tenho uma função f, né, ela tem um máximo ou um mínimo local em AB quando as minhas derivadas parciais em relação a x e em relação a y são iguais a zero. Então, quando isso acontece, quer dizer que eu posso ter, né, ali um máximo ou um mínimo naquele ponto, certo? Com certeza terei um ponto crítico, mas nem sempre ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Às vezes, ele pode ser um ponto de sela, que a gente também já tinha visto, certo? Mas como que a gente vai calcular isso agora, né, numa função de duas ou mais variáveis? Então, gente, eu tenho aqui a hipótese de que as segundas derivadas parciais são contínuas em uma bola aberta com o centro AB. Ou seja, o que quer dizer uma bola aberta agora, no meio da teoria? Bom, a bola aberta, ela quer dizer que eu tenho um círculo, né, em torno do ponto AB, né, um círculo centrado em AB, em que esses pontos que estão dentro desse círculo, né, elas devem ter as segundas derivadas parciais contínuas, certo? E aí, eu também tenho que supor, né, que eles são um ponto crítico, ou seja, né, a derivada
parcial em relação a x do ponto AB é zero, e a derivada da minha função em relação a y no ponto AB também tem que ser zero, certo? Aí a gente tem uma expressão aqui até grandinha para a gente calcular, certo? Bom, então eu vou calcular esse d. Esse d, ele é dado pela derivada de segunda ordem agora, né, em relação a x, vezes a derivada de segunda ordem em relação a y, menos a derivada mista, né, xy, né, primeiro deriva em relação a x, depois deriva em relação a y, da minha função no ponto AB, isso tudo ao quadrado. Bom, é uma expressão estranha, depois a gente vai ver um jeito de guardar, gravar ela melhor, né? Então, olha só, se eu calculei tudo isso aplicado em um ponto, então quer dizer que isso daqui vai me dar um valor, vai me dar um número. Sempre que a gente calcula a derivada em um ponto, a gente vai encontrar um valor, um número, tá bom, gente? E aí, calculei esse d. Se esse d for maior do que zero, né? Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho um mínimo local quando a minha derivada de segunda ordem, f de x, ela é maior do que zero também, tá? O caso 2 é quando eu tenho esse meu d aqui que eu calculei maior do que zero e a minha derivada de segunda ordem, né, x, ela é menor do que zero. Então, eu tenho um valor de máximo local, nesse caso. E quando o meu d ele é menor do que zero, então ele não é um ponto nem de máximo e nem de mínimo, certo? Então, ele só é um ponto crítico, certo? E aí, então, o que a gente vai poder garantir? Então, a gente consegue calcular, né, quem que é o máximo, quem que é o mínimo, no ponto, né, AB que a gente está interessado em saber, né? Que é provavelmente um ponto crítico, né? E a gente está querendo saber se ele é máximo ou se ele é mínimo. Bom, observações. Nesse caso 3, quando ele não é nem um ponto de máximo, nem um ponto de mínimo, a gente chama ele de ponto de Cella. Bom, se D é igual a zero, porque a gente pode, né, se perguntar, mas e se D é igual a zero? Porque aqui a gente só tem o caso em que D é maior, estritamente maior, e o D é estritamente menor do que zero. O que a gente faz quando D é igual a zero? Quando D é igual a zero, a gente não consegue garantir nada com esse teste. Aí você tem que, na marra, calcular se ele é máximo ou se ele é mínimo. Tá bom, gente? Ele pode ser, mas o teste não vai te informar qual deles é, tá bom? E aí, então, né, o que eu falei para vocês, essa expressão ela é bem grandinha para a gente decorar. Então, uma das maneiras da gente poder, né, relacionar essa expressão aqui é calculando, então, ele na forma do determinante dessa matriz aqui. Essa matriz ela é formada pelas derivadas de segunda ordem que eu posso calcular, né? Então, eu tenho fxx, fxy, fyx e fyy. Quando a gente calcula o determinante dela, que é produto, né, da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, o que vai acontecer? Eu vou ter essa expressão aqui, que é aquilo que a gente estava calculando, só que agora a gente tem que aplicar no ponto. Ótimo. Por que eu tenho f de xy, f de yx e aqui só está ao quadrado? Porque aqui a gente está considerando que as nossas derivadas parciais elas são contínuas. Quando, né, as derivadas parciais são contínuas, o que acontece? A gente utiliza o teorema de Clairaut. E esse teorema ele é tão bom que ele vai dizer que as derivadas mistas elas são iguais, e é por isso que a gente só tem o f, né, derivada da f em relação a xy ao quadrado, certo, gente? Então, na verdade, né, teríamos que calcular sim, né, ele num ponto e ele no ponto e multiplicar, mas com o teorema de Clairaut, a gente conseguiu colocar tudo isso ao quadrado, tá bom, gente?
Então tá, então aqui são observações, né, de como que a gente vai, né, fazer esse teste, né? E aí, então, a ideia para você determinar o valor de máximo e mínimo local vai ser basicamente você encontrar os pontos críticos, que é você calcular a derivada parcial de x no ponto igual a zero, derivada de y no ponto igual a zero. Calculei, então, né, quem são esses pontos, aí eu faço o teste da segunda derivada para ver se ele é máximo, mínimo ou ponto de Cella, certo? Bom, mas aí, como a gente já viu, tudo isso é local, né? Máximo e mínimo local. O que a gente vai fazer quando a gente quer saber, então, não só localmente, né? Quando a gente quer saber o valor absoluto, né? O máximo e mínimo da função toda. Não necessariamente na função toda, mas em um conjunto que a gente também considera o contorno dele, certo? Como que a gente vai fazer isso, né? Então, na verdade, a gente calcula o máximo e mínimo absoluto, que a gente chama, né, em um conjunto fechado e limitado, certo, gente? Isso quer dizer que a gente está calculando o máximo e mínimo absoluto. O que vai mudar, então, do local para o absoluto? Bom, no absoluto, você precisa também calcular quem são os máximos e mínimos, né, locais. E aí, além disso, a gente vai considerar a nossa fronteira, porque ele é um conjunto fechado, então a gente também considera os valores da fronteira, certo? E aí, então, a gente faz essa comparação, né? Calculei os valores extremos, né, máximos e mínimos dentro ali do meu domínio, né? E calculei ali nos extremos, na borda, vamos dizer assim. Então, qual deles é maior? O maior entre eles vai ser o valor máximo, e o menor entre eles vai ser o meu valor mínimo absoluto. Então, só relembrando, então, reforçando, quando a gente fala de valor máximo ou valor mínimo absoluto, na verdade, a gente está falando de regiões que a gente está considerando o contorno também, tá bom, gente? Bom, daí você vai, né, a gente vai ver mais para frente alguns exemplos de como que a gente calcula, então, os valores de máximo e mínimo, né, utilizando, então, esse teste da segunda derivada. Aí você vai me perguntar, mas professora, é complicado, né? Porque a gente precisa achar primeiro quais são os pontos críticos e depois a gente precisa ir lá e fazer o teste e calcular. Sim, eles são um pouco trabalhosos, mas, gente, eles têm uma aplicabilidade muito boa. Por que a gente calcula máximos e mínimos? Não é só por curiosidade, não, tá, gente? A gente calcula máximos e mínimos principalmente para otimizar desde custos, materiais, como que a gente maximiza lucros ou então diminui prejuízos, minimiza os prejuízos ou desperdícios. Tudo isso é a parte da otimização. E tem muitos casos em que a gente tem funções de duas ou mais variáveis, certo? Principalmente otimização de produtos, né? Na produção, né? A gente tem várias variáveis aí. E aí, em muitos casos, a gente acaba utilizando, então, essa ideia de máximos e mínimos para contornar, né, o nosso problema, certo, gente? Então, é trabalhoso, gente, mas ele é muito aplicável, tá bom, gente? E aí eu venho, né, com um método aí para você poder determinar os máximos e mínimos, que são os multiplicadores de Lagrange. Bom, gente, os multiplicadores de Lagrange, né, ele é um método que a gente utiliza, que você tem que, então, determinar o máximo e mínimo dessa função, só que a gente precisa do quê? A gente precisa de uma restrição, certo? O que seria uma restrição, né? Restrição é uma função que a gente vai ter, essa g, né? Que ela é igual a uma constante. Isso daí é uma restrição que a gente vai ter sobre a função e que vai, né, ajudar a gente a determinar quem são os máximos e quem são os mínimos, tá bom, gente? Bom,
Então, o que vem a ser esse método, né? Então, eu tenho uma função de 3 variáveis, x, y e z, certo? E a gente supõe, né, para calcular os extremos, a gente supõe que eles existem aí, né? E aí a gente precisa aí de uma função restrição aqui g, aqui faltou outro parênteses, então g de x, y, z, que tem que ser igual a uma constante k, tal que o gradiente dessa função, gente, ele tem que ser diferente de zero, né? Porque senão nada disso vai funcionar, tá bom, gente? Então, a gente vai pegar e vai determinar os valores de x, y e z e lambda, né? Tais que satisfazem essas duas equações aqui, né? Tá vendo que o multiplicador aqui, na verdade, seria esse lambda, tá? Bom, o que a gente precisa fazer? Essa primeira equação, ela diz a respeito do vetor gradiente, certo? Então, a gente vai calcular o gradiente da função f e vai igualar com lambda o gradiente da função g. Primeiro de tudo, gente, esse lambda a gente só vai descobrir depois, tá, gente? Então, esse lambda aqui também se torna uma variável, tá bom, gente? Aqui a gente tem a função g igual a k, que é a nossa restrição que a gente está utilizando aqui. Então, a gente vai fazer um sistema, né? Então, aqui vai me gerar um sistema em que a gente precisa determinar o quê? Quem é x, y, z e quem é o nosso lambda, certo? Então, a gente tem essas 4 variáveis para trabalhar, certo? A gente precisa saber quem são elas. Na verdade, o que a gente tem aqui é que tem em mente em que esse lambda, ele vai servir de apoio, né? Não que a gente vá utilizar ele depois para descobrir o máximo e mínimo, porque o que é importante agora é a gente só determinar os pontos, né? Ou seja, as coordenadas x, y, z para poder calcular o máximo e o mínimo depois. Esse lambda, que é o nosso multiplicador, ele vai estar aqui como um apoio para a gente poder encontrar esses valores x, y e z, tá? E aí, então, depois que eu encontrei esse x, y e z, que vai ser o nosso ponto, né? A gente vai calcular f nesses pontos, que pode ser que saiam mais valores de x, y e z, e a gente calcula a função nesses pontos, e aí verifica quem é o maior deles, quem é o menor deles. E aí, o maior deles vai ser o máximo, o menor deles vai ser o mínimo dessa função. Tá bom, gente? Bom, então, o que a gente precisa realmente, né, é ter a ideia de vetor gradiente, né, aqui, certo? E resolver este sistema, tá bom, gente? Bom, tudo isso aqui que eu falei para vocês é só a teoria. Aí vocês podem estar confusos ainda, tipo, mas colocou gradiente no meio, o que é isso, né? Como que funciona isso na prática? Então agora a gente vai resolver alguns exemplos para vocês verem como que funciona esse método. Ou então como que a gente vai achar o máximo e mínimo utilizando o teste da segunda derivada. Enfim, tudo isso a gente vai ver em exemplos e aí vocês vão poder clarear mais as suas ideias, tá bom, gente? Se vocês tiverem, né, curiosidade, querem dar uma olhada na teoria, então a gente está estudando aqui 14.7, 14.8 do livro do Stuart, volume 2, tá bom, gente? Dúvidas, temos P-aluno, né? E bons estudos! Dando continuidade aí, né, à nossa teoria de máximos e mínimos de funções, vamos verificar agora, né, esses dois métodos que nós aprendemos e quais são as diferenças entre eles, né? Bom, a gente aprendeu o teste da segunda derivada e a gente aprendeu o método dos multiplicadores de Lagrange. Bom, o que a gente precisava fazer no teste da segunda derivada? Primeiro, a gente precisava encontrar os pontos críticos. Que vem a ser os pontos críticos, né? Seriam os valores, né, os pontos AB, tais que a derivada, né, parcial deles tem que ser igual a zero, certo? Então, a gente precisava encontrar esses pontos primeiro, aí depois nós precisávamos calcular
quem eram essas derivadas de segunda ordem, né? F derivada de x, depois a x, f derivada de y e depois a y, e a f derivada de x e depois de y. E aí, então, a gente substituía no ponto e calculava quem era essa expressão d, né? Que até a gente poderia enxergar, né, como determinante de uma matriz com as derivadas de segunda ordem, né? Essa parte aqui, ela é só um pouco trabalhosa, porque a gente precisa dessas derivadas de segunda ordem, mas não há nenhuma operação muito difícil, né? E aí, tendo esse valor de d e o sinal, né, dessa derivada aqui de segunda ordem, né, fxx, a gente conseguia, né, utilizar o teste da segunda derivada e concluir se ele era um ponto de máximo, se ele era um ponto de mínimo ou se ele era um ponto de Cela. Certo, gente? Esse era o teste da segunda derivada. Nos multiplicadores de Lagrange, né, aí era um pouquinho diferente, né, porque aqui a gente, né, tinha que verificar quem é a nossa f, né, a função que a gente quer encontrar aí o máximo e mínimo, e quem era essa restrição. Normalmente, né, tem exercícios que vão passar quem é a sua função f e quem é a sua restrição. Mas também existem exercícios que são aplicados, e a gente vai ver alguns deles agora, né? E a gente vai ter que, então, interpretar quem é a nossa função f e quem é a nossa função restrição, certo, gente? Aí, então, determinado quem eram eles, a gente precisava calcular o gradiente da f e o gradiente da g, certo? Nada muito complicado até aí, né? Precisávamos resolver, né, esse sistema, né? As nossas duas equações aqui, certo? Então, quando a gente utiliza os multiplicadores de Lagrange, resolver esse sistema vai depender muito da cara de cada função, né? Vai ter funções que a gente vai poder resolver o sistema em função de lambda. Vai ter sistema que a gente vai ter que encontrar cada valor de x, y e z, né? Enfim, cada caso vai ser um caso aqui, né? E aí, então, né, obtidos quem são x, y, z, e lembrando que eles podem ser mais de um ponto, tá? Nem sempre, né, os valores de máximos e mínimos são únicos, né? E aí, então, quando a gente tem aí esses valores já definidos, a gente vai lá, calcula a f, né, nesses pontos e faz aquela comparação. O maior deles vai ser o máximo e o menor deles vai ser o mínimo, certo, gente? Então, esses são os dois métodos que nós vimos, né, nessa sessão. Bom, qual que é a diferença entre eles? Aqui no teste da segunda derivada, você vai ter que encontrar na marra quem são esses pontos críticos, né? Ou seja, deriva parcialmente igual a zero, deriva parcialmente igual a zero, e aí descobre quem são os pontos críticos, né? E aí, tendo isso em mãos, você já consegue definir se esse ponto é de máximo ou é de mínimo, certo? Nos multiplicadores de Lagrange, né, o foco dele é determinar quem são esses pontos críticos, certo? Então, o que ele vai fazer? Através desse rolo todo aqui, dos gradientes, a gente consegue, né, ver quem são os pontos críticos, certo? E aí, depois, para a gente verificar se é máximo ou se é mínimo, fica, né, no critério da comparação. Você vai lá, aplica F e verifica quem é o maior, quem é o menor deles. Então, gente, o foco de cada um dos testes é diferente, tá, gente? Mas os dois casos resolvem, né, esse problema de determinar máximos e mínimos, tá bom, gente? Bom, gente, nesse exemplo 1, nós precisamos calcular, então, o ponto e o valor mínimo local da função. Se o exercício não indica qual método você tem que utilizar, você pode usar ou o teste da segunda derivada ou então os multiplicadores de Lagrange, né? O que vai acontecer com esta função? Bom,
Aqui eu tenho essa função bonita aqui, x² mais y² menos 2x menos 6y mais 14. Eu vou utilizar aqui o teste da segunda derivada, porque eu acho, né, eu acredito que seja mais simples nesse caso, tá, gente? Então, vamos lá. Usando, então, o teste da segunda derivada, o que eu preciso fazer primeiro? Calcular quem são os pontos críticos, né? Então, eu preciso determinar quem que é a derivada parcial da f em relação a x dessa função. Então, calculando aqui essa derivada, eu tenho 2x, aqui eu tenho menos 2, certo? Beleza. E como é ponto crítico, eu preciso igualar a zero. E aqui eu tenho que calcular a derivada da f em relação a y e, né, igualar a zero, porque também é ponto crítico, né? Então, o que eu vou fazer? Vai ser 2y, e aqui eu tenho menos 6 igual a zero. Só derivei em relação a y, tá, gente? Bom, então eu preciso resolver essas duas equações aqui simultaneamente. É um sisteminha, né? Bom, o que vai acontecer nessa primeira equação aqui? 2x menos 2 igual a zero implica que x, né, resolvendo diretamente aí, eu tenho que x é igual a 1. Depois vocês podem fazer passo a passo aí para verificar se é esse valor. E aí, para y aqui nessa segunda equação, eu tenho que y é igual a 3. Neste caso, então, né, o ponto crítico só foi um só, né? Foi 3, né? Eu junto aqui esse caso aqui, então eu tenho o ponto 3, que ele é único. E provavelmente ele será o meu mínimo, né? Já que o meu exercício está indicando que ele tem que ser o mínimo. Bom, agora, o que a gente tinha que fazer? Determinados pontos críticos, a gente tinha que calcular o nosso D, né? Mas para calcular o nosso D, a gente precisava, então, daquelas informações das derivadas de segunda ordem, né? Então, eu tenho que, quando eu calculo a f de x, né? O que é que eu vou obter? Bom, então eu tenho aqui a minha derivada de primeira ordem em relação a x, 2x menos 2, né? Só essa parte aqui, tá? Então, 2x menos 2, eu vou derivar de novo em relação a x, né? Então, o que eu vou obter? Quando eu derivo de novo em relação a x, eu obtenho 2, né? Que é o que a gente, né, precisa. Porque a hora que eu derivo, né, na segunda ordem e substituo no ponto 3, como isso daqui deu uma constante, ele vai continuar sendo essa constante, certo? Agora, eu vou derivar, né, na segunda ordem y. Pego aqui essa derivada que eu já calculei aqui em relação a y, que vai me dar essa expressão aqui, tá, gente? Aí, eu derivo de novo essa expressão em relação a y. Então, isso daqui vai me dar 2, né? E aí, como ele é uma constante, a hora que eu substituo no ponto 3, ele vai continuar sendo esta constante. E aí, agora, eu tenho que fazer essa derivada de segunda ordem mista. Então, eu pego aqui a derivada que eu calculei em relação a x, que vai dar essa expressão, 2x menos 2, e derivo em relação a y. Mas não tem nada com y aqui, então a derivada é zero. E aí, quando eu substituo no ponto, né, 3, né, como isso daqui me deu uma constante zero, ele continua sendo zero, certo? Aí, agora, o que eu preciso fazer? Preciso calcular a derivada, né? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular esse D, né? Então, esse D, no ponto 3, ele vai ser o quê? Né?
Vocês lembram o que que era? Era essa derivada de segunda ordem, f de xx, né, calculada no ponto 13, até vou indicar. Então, eu tenho a f xx no ponto 13 vezes a f y, calculada no 13, menos a f xy, calculado no 13, elevado ao quadrado. Então, é só substituir aqui, né? Então, fxx no ponto 13 vai dar 2. Fy, substituindo no ponto 13, vai ser 2. E aí, menos fxy, calculado no ponto 13, elevado ao quadrado, vai dar 0 ao quadrado. Então, eu tenho o d valendo 4. E aí, né, obtendo esse valor de d, eu vou lá no meu teste da segunda derivada e verifico qual é, né, a situação do meu ponto, se ele é máximo, mínimo, ou se ele é um ponto de Cela. Bom, mas a gente viu lá no teorema, né, nesse teste, vocês podem verificar lá depois, que se o meu d, né, ele é maior do que 0 e olha só, eu calculei, né, a derivada de segunda ordem xx, né, e ele é positivo, né, porque ele deu 2. O que a gente obteve, né, se eu tenho essa condição e essa condição, então o meu teorema diz que o meu ponto 1,3 que eu achei lá é ponto de mínimo, certo? E qual que vai ser, então, o meu valor mínimo, né? Só para arrumar aqui. E o valor mínimo, então, vai ser quem? Vai ser a f aplicada no ponto 1,3. Pego toda essa expressão aqui, né? Aplico no 1,3. Então, eu tenho 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 1, menos 6 vezes 3, mais 14. Então, eu tenho 1 mais 9, 10, menos 2, 8, menos 18. Então, eu tenho menos 10, mais 14, então eu tenho 4 positivo, certo, gente? Então, este é o meu mínimo, certo? Meu valor mínimo. Bom, gente, nesse exemplo 2, a gente precisa determinar o valor de máximos e mínimos aí, locais, e os pontos de Cela dessa função aqui, certo? Nesse caso, nós vamos utilizar o teste da segunda derivada, tá bom, gente? O que a gente precisa fazer primeiro? Precisamos determinar quem são os pontos críticos, não é mesmo? Como que a gente vai fazer isso, né? Então, o ponto crítico ocorre quando a derivada parcial da f em relação a x é igual a 0, né? E quando a derivada parcial da f em relação a y é igual a 0. Então, o que isso quer dizer? Quando eu derivo isso daqui em relação a x, vai me dar 4x ao cubo menos 4y, certo? E isso tudo tem que ser igual a 0. E aqui o que eu tenho? Que 4, agora eu estou derivando em relação a y, tá? 4y ao cubo menos 4x tem que ser igual a 0. Bom, então eu tenho que verificar quais são os pontos que satisfazem essas duas equações aqui, tá bom, gente? Bom, o que eu vou fazer? Vocês podem resolver da maneira que vocês, né, acharem mais conveniente, tá bom? Aqui, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Vou simplificar aqui essa expressão, né,
Vou simplificar aqui o 4, né? Então, eu tenho x ao cubo menos y igual a zero. E aqui eu tenho y ao cubo menos x igual a zero. Para quê? Para poder clarear um pouquinho as nossas ideias. Preciso resolver esse sistema. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação, vou até anotar aqui essa equação número 1 e essa equação número 2. Então, da equação número 1, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. Então, y vai ser igual a x ao cubo. Depois, gente, façam aqui as continhas para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu isolei o y, então eu tenho y igual a x ao cubo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse y na equação, né, 2 aqui. Então, eu vou ter o quê? Y ao cubo. Como aqui é y ao cubo, menos x igual a zero, o que eu vou ter agora? Então, gente, aqui eu tenho x ao cubo, né? Porque eu achei que y é igual a x ao cubo, então x ao cubo menos x igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? X à nona menos x igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um x em evidência, então eu tenho x à oitava menos 1 igual a zero. Para que eu estou fazendo isso, Jesus, né? Então, olha só, isso daqui, gente, a gente vai continuar, né, abrindo aqui esse cara. Então, eu tenho aqui que x à oitava menos 1, ele pode ser reescrito como x à quarta mais 1 vezes x à quarta menos 1, certo, gente? Ah, mas e aí, né? O que a gente vai continuar fazendo? X à quarta mais 1. Aqui eu tenho x ao quadrado mais 1, x ao quadrado menos 1, certo? Aí, gente, isso daqui é igual a zero. E a gente vai continuar aqui essas contas de fatoração. Então, eu tenho aqui x à quarta mais 1, x ao quadrado mais 1, e esse x quadrado menos 1 pode ser fatorado como x mais 1, x menos 1 igual a zero. Ou seja, gente, é isso que a gente consegue fazer até agora, né? Bom, mas o que a gente quer dizer com isso, né? Quando a gente está fazendo esse tipo de cálculo, né? Quais são os possíveis valores de x que a gente vai conseguir obter nesse caso? Como nossa função ele só é definida nos números reais, né? Os valores complexos que a gente pode obter nessas raízes, né? Eles não são considerados. Então, quais valores de x, né? Fazendo toda essa fatoração, a gente pode considerar, então? Então, nesse caso, x pode ser zero, x pode ser menos 1 ou x pode ser mais 1, certo? E aí, então, a gente faz o quê? Substitui aqui, né? Y pode ser igual a zero ao cubo, que é igual a zero. Y, x igual a zero. Y pode ser menos 1 ao cubo, que é menos 1. E x pode ser menos 1. E aqui y pode ser igual a 1 ao cubo, que é igual a 1, se x for igual a 1, certo? E aí, então, a gente obtém os três pontos: 0, 0, menos 1 e 1, 1. A gente obteve 3 pontos aí, então a gente precisa avaliar isso para os 3 pontos, né? É fazer o teste da segunda derivada, né, para esses 3 pontos que a gente obteve. Bom, para facilitar aí os nossos cálculos, vamos deixar calculado quem é esse D, né, de forma geral, e depois a gente só substitui nos valores que a gente tem aí, né? Então, calculando
a minha derivada de segunda ordem, né, em relação a x, o que a gente vai obter? Pego lá a minha expressão que eu obtive da derivada de primeira ordem em relação a x. Então, eu tinha 4x ao cubo menos 4y. E vou derivar em relação a x novamente. Então, eu tenho o quê? 12x², certo? Quando eu calculo a minha derivada de segunda ordem em relação a y, então, f, y, o que eu vou obter, né? Peguei lá a minha derivada de primeira ordem em relação a y, 4y ao cubo menos 4x. E derivo de novo em relação a y. Então, eu tenho 12y ao quadrado. E agora eu tenho a derivada mista, né? Que é a minha f xy. E aí, pego lá a minha derivada de primeira ordem em relação a x, 4x ao cubo menos 4y, e derivo em relação a y agora. Então, eu vou ter menos 4, certo? E aí, o meu d, como que vai ser o meu d? Essa derivada de segunda ordem aqui em relação a x, vezes a minha derivada de segunda ordem y, então eu tenho 12y ao quadrado, menos, né, a minha derivada mista aqui, que vai ser menos 4 elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho, só para a gente reescrever, 12 vezes 12, 144, x², y ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá 16, e tem esse menos aqui, então menos 16. Esse é o meu D. Por que eu montei tudo isso daqui antes? Porque eu tenho 3 pontos para avaliar, então eu só vou substituir aqui nesse valor de D aqui, tá bom, gente? Então, calculando no ponto 0, 0, o que a gente vai obter? Então, o que é importante para o nosso teste da segunda derivada é essa derivada de segunda ordem, x, né? No ponto 0, 0, então, eu pego aqui essa expressão e substituo no zero, né? Porque o x é zero nesse caso. Então, 12 vezes 0 ao quadrado dá zero. E aí, então, eu preciso calcular o meu d no ponto 0, 0. Inclusive aqui eu já posso até colocar zero, né? Então, quando eu calculo isso aqui no 0, 0, o que eu vou obter? Então, vai ser 12 vezes 0 ao quadrado, ou seja, né, a gente até podia utilizar essa expressão aqui, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho 144 vezes 0 ao quadrado vezes 0 ao quadrado menos 16. Então, eu tenho aqui um cara multiplicado por 0, dá 0, menos 16. Então, vai sobrar só o menos 16, certo? Agora, vamos calcular isso daqui no ponto menos 1, menos 1. O que a gente vai obter? Essa derivada de segunda ordem, no ponto, já até vou substituir aqui, menos 1, vai ser o quê? Pego aqui essa expressão aqui e calculo no ponto menos 1. Então, o meu x vai ser menos 1, então menos 1 ao quadrado, então dá 1 ao quadrado dá 12. E quando eu calculo o d de menos 1, vai ser o quê? 144 vezes menos 1 ao quadrado vezes menos 1 ao quadrado menos 16. Então, 144 vezes 1 dá 144, vezes 1 de novo dá 144, menos 16. Então, isso daqui vai me dar 128. E quando eu estou calculando no ponto o que a gente vai ter? Derivada de segunda ordem aplicada no ponto 1. Então, eu tenho 12 vezes 1 ao quadrado. Então, eu tenho 12. E eu tenho aqui
né, o meu d de 1, ele vai ser o quê? 144 vezes 1 ao quadrado vezes 1 ao quadrado menos 16. Lembrando que eu estou pegando dessa expressão aqui, tá bom, gente? Então, eu tenho 144 vezes 1, dá 144, menos 16 dá 128. Então, aqui eu vou até enfatizar, né? O que a gente tem aqui? Fx igual a 0 e o meu d menor do que 0 nesse primeiro ponto. Aqui eu tenho o quê? Fx maior que 0 e o meu d maior que 0, certo? E aqui eu tenho fx, né, maior do que 0 e meu d maior do que 0. O que é que o teste, né, tá querendo dizer quando a gente tem esses três resultados aqui? Nesse caso, gente, olha só, aqui o que o teste vai, né, realmente precisar aí é em relação ao d. O d é menor do que 0, então o teste diz que se o meu d for menor do que 0, então eu não posso, né, eu não tenho nenhum máximo e nenhum mínimo naquele ponto, certo, gente? E é isso que o teste está revelando. O fato da derivada de segunda ordem ser igual a 0, nesse caso, não vai influenciar, tá bom, gente? E aí, então, o que vai acontecer? Então, isso daqui implica que não é máximo nem mínimo. Ou seja, ele é um ponto de Cella. Bom, aqui, né, no ponto menos 1, eu tinha a derivada de segunda ordem maior que 0 e o meu d sendo maior do que 0. O que o meu teste da segunda derivada dizia? Que ele é um mínimo local. Certo? E aqui eu tenho que a derivada, mesmo caso, né? Derivada de segunda ordem maior que 0 e o meu d maior que 0. Então, ele também é um mínimo local. Reparem que esse mínimo local, né? Ele pode ocorrer em mais de um ponto, tá bom, gente? Isso é bem comum, na verdade. E aí, então, o que a gente pode observar, né? Quando você plota essa superfície, você consegue verificar que sim, né? Esse ponto menos 1 e o ponto 1, eles são mínimos locais da minha função, tá bom, gente? Bom, gente, enfim, né, encontramos aí um exemplo que ele é aplicado, né? Como todo problema aplicado, a gente precisa, primeiro de tudo, interpretar esse problema, tá, gente? Então, vocês podem observar que aqui não vem nenhuma equação no nosso problema, né, no nosso enunciado, tá? Então, tudo isso a gente vai ter que encontrar no meio do caminho, né? Quando a gente utiliza, então, os multiplicadores de Lagrange, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente precisa, então, determinar quem é a nossa f, que é a função que a gente está interessado em maximizar ou minimizar, e a gente precisa encontrar também a função restrição, né, que vai, né, ser utilizada para a gente utilizar um método aí, né? Então, primeiro de tudo, vamos ler o nosso enunciado com calma. Então, eu tenho uma caixa de papelão retangular sem tampa, né? E ela deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão, né? Beleza. Então, aqui a gente está falando sobre a nossa caixinha. Como toda caixinha, né? Ela tem altura, largura e profundidade. Então, eu vou chamar de x esse lado, y esse lado e z a nossa altura. E aí, então, o que é que eu quero maximizar nesse caso? Quero maximizar o volume, certo, gente? Quando a gente maximiza o volume, né, então a gente precisa de uma equação para ela, né? Esse volume vai ser o quê? A nossa f, né, a função que a gente vai querer trabalhar. Como que a gente calcula o volume, né, em uma caixa retangular? Então, o volume, ele é dado pelo produto, né, do lado, né, base vezes altura. Então, eu tenho a base, que é x vezes y, e a altura, que é z. Então, eu só multipliquei aqui. E, nesse caso,
a minha função volume vai ser a minha f, a que eu estou a fim de maximizar, certo? Mas a gente precisa ir atrás da nossa função restrição, que não foi dada de cara para a gente, mas a gente precisa, então, obter ela, né? Quando a gente está aqui nesse enunciado, né, uma das informações que nos é passado é que, né, a caixa ela deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Então, a gente está trabalhando com o quê? A área, né, que vai ser utilizada do papelão para poder montar essa caixa. Certo, gente? Então, o que a gente precisa fazer com essa caixa? Planificar ela, né? Aqui a gente tem um esboço, né? Bem esboço mesmo, né? Do que seria a nossa caixa planificada, sem tampa, né? Então, por isso que a gente só tem, né? Esses 5, né? Pedaços aqui, tá bom, gente? Com as suas respectivas, né? Dimensões aqui, o que a gente pode observar? Que a gente tem essas duas partes aqui com o mesmo tamanho, que tem a área YZ. Eu tenho essas duas regiões aqui, que também tem a área XZ, certo? E tem essa área aqui do miolinho, que ela tem, né, dimensão XY, certo? E eu sei que, né, a informação que foi me dada é que a soma, né, dessa região que eu utilizei para montar a caixa tem que ser de 12 metros quadrados. Então, como que ficaria essa minha restrição? Eu vou somar esses pedaços, né, essas áreas desses pedaços, e todos eles devem ser 12 metros quadrados no final. Então, né, quando a gente soma isso daqui, então vai ser a minha função restrição, né? Então, eu tenho que g de x, y, z, que vai ser a soma dessas áreas aqui, vai ter que dar 12. Então, eu tenho essa primeira área aqui em azul, que é o miolinho, ela tem área quanto? X vezes y, né? E eu só tenho uma peça dela, tá? Aqui, essa área em amarelo, ela tá com a área y vezes z, né? Então, eu tenho y vezes z, mas eu tenho dois pedaços com o mesmo tamanho. Então, eu vou colocar 2yz. E eu tenho duas áreas aqui em rosa, né, que tem qual dimensão, né? Qual é a área dessa região aqui? Seria x vezes z, certo? Então, dois pedaços, então x vezes z. E tudo isso, né, pelo que o meu enunciado falou, tem que ser igual a 12, certo? Então, o que a gente obteve aí, né? A gente obteve, então, né, a minha f de x, y, z, como sendo x vezes y vezes z, e a minha função restrição, né, é a g de x, y, z, vai ser dada por este cara todo, né, mais 2yz mais 2xz igual a 12. Acabou o nosso problema? Não, ele está só começando. Por quê? Porque aqui a gente só interpretou, né, quem eram os nossos dados. E agora? O que a gente precisa fazer? Agora a gente vai começar a aplicar, então, né, os multiplicadores de Lagrange. Tá bom, gente? Então, lá nesse método, o que a gente tinha que fazer? O gradiente da minha f, ele tem que ser igual ele tem que ser igual um lambda gradiente da g de x, y, z. E eu também tenho que considerar a minha função restrição, certo? Nesse caso, ele é igual a 12, tá? Bom, primeiro de tudo, o que eu preciso fazer? Calcular quem são os meus gradientes. Então, o meu gradiente da f, né? Lembrando que era o gradiente da f? Era um vetor que tinha como componentes as derivadas parciais, né? Em relação a x, a y e a z. E o meu gradiente da g também é a mesma coisa, né? Só que com a minha função g.
certo? Bom, e aí o que a gente vai ter? Como, né, gradiente da f, então eu pego a minha função f, que é x, y, z, né, x vezes y vezes z, e derivo em relação a x. Então eu tenho y, z. Aqui a minha derivada da f em relação a y vai dar xz, e a minha derivada da f em relação a z vai dar xy. E aqui o meu gradiente da g, eu pego a minha função g aqui e derivo em relação a x. Então eu tenho y, e aqui eu tenho mais um lugar que tem, né, x. Então eu tenho y mais 2z. A segunda componente é a g em relação a y. Então eu tenho x, aqui eu também tenho y, então eu tenho mais 2z. Aqui eu não tenho y, então é zero, a derivada dela. E a derivada da g em relação a z vai dar quanto? 2y mais 2x. Então, aqui só obtive, né, os gradientes. Agora, a gente vai colocar tudo isso, né, no meu sistema lá e ver o que a gente pode obter aí de valor para x, y e z. Bom, gente, então aqui, depois de calculado quem é o nosso gradiente da f e o nosso gradiente da g, então a gente obtém essa equação aqui. Então, yz, xz, xy vai ser igual a lambda 2z mais y, 2z mais x e 2x mais 2y, certo, gente? Bom, por enquanto estou só mexendo com essa primeira igualdade aqui. Mas o que isso vai me fornecer? Vai me fornecer, então, igualdade de vetores. E como que a gente resolve isso, né? Então, igualdade de vetores quer dizer igualdade de componentes. Então, minha primeira componente é yz, então a primeira componente aqui, também já multiplicando por lambda, vai ser lambda 2z mais y, certo? Aqui, segundo componente, então eu tenho xz e o segundo componente aqui, então eu tenho lambda multiplicado por 2z mais x, certo? E aqui eu tenho que xy vai ser igual, né, ao terceiro componente desse lado, então lambda 2x mais 2y, certo, gente? E aí também tenho que acrescentar, né, junto aquela informação, né, da minha restrição. Então, eu tenho que 2xz mais 2yz mais xy tem que ser igual a 12. Então, no final de tudo, o meu sistema é esse daqui que eu preciso resolver, né? Parece bastante informação e vai depender de cada caso, né, como que a gente vai resolver esses valores, tá bom, gente? Então, olha só. Nesse caso, gente, o que a gente pode observar? Que essa caixa existe, certo? Para essa caixa existir, gente, as dimensões devem ser positivas, certo? Então, x, y e z devem ser diferentes de zero, devem ser positivos, né? E eles também não podem ser negativos. Outra coisa que você consegue observar é que desse lado a gente tem yz, xz, xy. O que a gente pode fazer, né, para poder relacionar essas três informações aqui de uma só vez, né? Bom, nesse caso, gente, pode resolver da maneira que vocês quiserem. O que eu vou fazer aqui? Cada linha dessa eu vou multiplicar pela variável que está faltando na hora de fazer o produto aqui, né? Porque, por exemplo, aqui eu tenho yz. Então, para ter o produto de todas as variáveis, então eu precisava de um x aqui, certo? Então, eu vou multiplicar essa linha por x. Aqui está faltando o y, né, para ficar xyz, e aqui está faltando o z para ficar xyz. Então, eu vou enumerar elas, né? E aí, então, eu vou multiplicar, né, a linha 1 por x, né? 1 vezes
x. O que vai dar isso daqui? Então, eu tenho x, y, z é igual a lambda x 2z mais y, certo? Aqui eu vou multiplicar a equação 2 por y, que é o que está faltando para ficar x, y, z. Então, eu tenho x, y, z agora, lambda y 2z mais x. E aqui na terceira linha eu vou fazer o quê? Terceira equação vezes z, já que está faltando z aqui para completar o trio, né? X, y, z. Então, x, y, z vai ser igual a lambda z 2x mais 2y, certo, gente? E a quarta equação fica ok aqui, só no aguardo para a gente poder utilizar ela mais para frente. Tá bom, gente? Beleza. Tá, mas professora, o que você está fazendo com tudo isso, né? A primeira coisa que a gente precisa observar é que esse volume existe, né? Porque as dimensões são positivas, então não convém a gente multiplicar por o zero, né? Então o lambda, ele tem que ser diferente de zero nesse caso, tá bom, gente? E aí, então, olha só, desse lado da igualdade é sempre x, y, z, sempre x, y, z. Agora a gente consegue, então, relacionar as duas equações e tirar alguma informação delas, certo? Então, o que eu faço? Vou pegar essa primeira e essa segunda equação aqui. Tá vendo que desse lado é igual, x, y, z, e aqui é igual também? Então, eu vou igualar essas duas primeiras equações. Então, igualando as duas primeiras equações, então, x, y, z vai ser igual a lambda x 2z mais y. E aqui eu tenho x, y, z igual a lambda y 2z mais x. Bom, o que eu vou obter dessas duas equações? Como esse lado é igual, basta a gente igualar, né, o lado direito. Então, eu tenho que lambda x 2z mais y é igual a lambda y 2z mais x. Como eu já vi que lambda é diferente de zero, eu posso simplificar, né? E aí, o que eu vou obter nesta equação? Eu tenho 2xz mais xy, que vai ser igual a 2yz mais xy. Bom, aqui eu tenho xy, aqui eu tenho xy, então posso simplificar também. Aqui esse 2 está simplificando com este 2, e aí o que eu vou ter? Que xz vai ser igual a yz, certo? E aí, então, como z é maior que zero também, né, não pode ser um z negativo nem igual a zero, então isso implica, simplificando, que x é igual a y. Poxa, já encontramos uma informação que pode ser muito útil aí na frente. Beleza, gente? Tá, mas ainda não terminou. A gente precisa também encontrar esses valores, não só que x é igual a y, né? Mas olha só, quando a gente iguala, então, essas duas equações aqui, né? O que a gente vai obter agora? Agora eu vou igualar essa equação 2 e equação 3. Então, eu tenho x, y, z igual a lambda y 2z mais x. E eu tenho x, y, z igual a lambda z 2x mais 2y, certo? O que isso quer dizer? Esse lado aqui é igual, então eu só vou igualar os lados direitos, né, da minha equação. Então, eu tenho lambda z 2x mais 2y, certo? Aí eu já vou simplificando o que eu sei, né? Lambda é diferente de zero, posso simplificar. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2zy mais xy, e aqui eu tenho 2xz mais 2yz, certo? Bom, esse cara aqui é igual a este cara aqui, não é não?
Então, pronto, posso simplificar. O que vai sobrar aqui, né? Vai sobrar o quê? Que xy é igual a 2xz. Bom, olha só, gente, o x pode simplificar aqui, porque ele é diferente de zero. Ou seja, gente, y vai ter que ser igual a 2z, certo? Ótimo. E agora, gente, o que isso vai adiantar na minha vida? Agora é a hora, né, de você utilizar aí a nossa equação 4. Então, da equação 4, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores que a gente obteve. Então, eu tenho 2xz mais 2yz mais xy igual a 12. Então, isso implica o quê? Né? Se x é igual a y e y é igual a 2z, então eu vou fazer o quê? Posso deixar tudo em função de uma variável só, né? Então, o que eu vou fazer? 2 vezes, né? Se x é igual a 2z, então 2z vezes z, mais 2 vezes y é igual a 2z, certo? Vezes z, mais x é igual a 2z vezes 2z, certo? Olha, estou deixando tudo em função de z, tá? E isso daqui é igual a 12. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho 4z quadrado mais, aqui eu tenho 4z quadrado mais 4z quadrado. E isso implica que eu tenho, no final das contas, 12z quadrado sendo igual a 12, certo? Porque isso tudo é igual a 12. E aí isso implica o quê? Né? Isso implica que o 12 vai simplificar com esse 12, e aí eu vou ter o quê? Z quadrado igual a 1. Ou seja, o meu z pode ser 1 ou menos 1. Gente, mas lembrando que isso é um problema aplicado e a gente está trabalhando com dimensões. Pode a dimensão do z ser negativa? Não pode. Então, isso quer dizer o quê? Que a minha única possibilidade aqui, a minha única solução possível aqui seria 1, né? Então, logo, o meu z ele tem que ser igual a 1. Se o meu z é igual a 1, eu venho aqui e substituo aqui, né? E aí, se meu z é igual a 1, né, eu substituo aqui no meu y. Se o meu y é igual a 2z, então y é igual a 2 vezes 1, que é 2. E se x é igual a y, então x também tem que ser igual a 2. Bom, gente, olha só. O que o exercício estava pedindo? Ele estava pedindo para descobrir o volume máximo. Bom, no caso, eu só encontrei um ponto aqui, né? Que é o 2, 2, 1. Agora, eu preciso chegar lá na minha f para descobrir quem é o valor de máximo, tá? Então, e o valor máximo vai ser quando eu calcular a f no ponto 2, 2, 1, que era a função volume, né? A função volume era x vezes y vezes z. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4. Então, esse é o volume, né, máximo, né, 4 metros cúbicos. Então, seria o volume máximo, né, que essa caixa com essa dimensão poderia obter. Tá bom, gente? Bom, gente, esse é mais um problema aplicado aí de maximizar ou minimizar uma função. Nesse caso, a gente precisa determinar a menor distância entre um ponto e um plano, gente. Lá na geometria analítica, a gente tem outros recursos, né, para poder encontrar, né, essa distância. Mas aqui a gente vai utilizar os multiplicadores de Lagrange, tá bom, gente? Pode tentar também resolver
esse mesmo exercício utilizando o teste da segunda derivada. E eu recomendo que vocês tentem também. O que a gente precisa saber desse enunciado? A gente precisa descobrir quem é a f, que é a função que a gente vai, no caso, minimizar, porque ele procura a menor distância. E a gente precisa saber quem é a nossa função restrição também. Bom, então olha só. Determinar menor distância. Então, né, o foco aqui é descobrir a menor distância. Como que a gente calculava a distância entre pontos ali, né, no R3, né? Então, a gente precisa saber a menor distância entre este ponto e o plano. Bom, no plano, a gente vai ter que encontrar um outro ponto ali que satisfaça essa condição de ser menor distância. Então, no fim, a gente precisa calcular a distância entre esses dois pontos aí, né? E como a gente está no R3, como que a gente vai calcular a distância, né? A distância, ela é dada por essa expressão aqui, né? A raiz quadrada, né, da diferença entre, né, as coordenadas dos dois pontos ao quadrado, isso somado dentro da raiz, né? Lembrem lá da geometria analítica, tá bom, gente? Então, a distância entre pontos, então vai ser o ponto 1, 0, menos 2 ao qualquer outro ponto que a gente vai ter que determinar, né? Ele vai ser dado por essa expressão aqui, né? Então, eu tenho que pegar a diferença, né? Entre a primeira coordenada de um ponto menos a primeira coordenada do outro elevado ao quadrado, né? Então, x menos 1 ao quadrado. Aí, eu somo aqui a diferença entre a segunda coordenada desse e a segunda coordenada desse, y menos 0 ao quadrado, mais a diferença da terceira coordenada desse ponto com a terceira coordenada desse ponto aqui, e tudo isso ao quadrado. Certo, gente? E aí, então, isso daqui vai me dar o quê? Que expressão? X menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z mais 2 ao quadrado. Nossa, professora, mas que função difícil é essa para a gente poder utilizar, né, para poder minimizar? Pois é, ela é um pouquinho, né, difícil mesmo. O que dá para melhorar? Bom, a gente pode, né, não considerar essa raiz por enquanto, né? Para poder facilitar os nossos cálculos, a gente vai tentar tirar essa raiz. O que a gente vai fazer? Né? Eleva ambos os lados ao quadrado. Então, eu tenho d ao quadrado vai ser igual a x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais 2 ao quadrado. É isso que dá para a gente fazer e a gente vai considerar, então, essa função aqui que a gente obteve como a nossa f de x, y, z. Certo, gente? Mas a gente precisa também da nossa função restrição. Nesse caso, gente, já foi dado aqui, né, que a equação do nosso plano está bem na carinha da nossa função restrição. E considerando o meu g de x, y, z como sendo a minha equação do plano, x mais 2y mais z, certo? Isso é igual a 4. Beleza. Então, a gente obtém aqui, né, essas duas equações aqui. F de x, y, z, então vai ser x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais 2 ao quadrado, certo? E a minha g de x, y, z, né, que vai ser dado pela equação do plano, x mais 2y mais z, vai ter que ser igual a 4, certo? Que é a minha restrição. O que a gente tinha que fazer agora, né? Depois que a gente interpretou aqui, né, o nosso problema, a gente precisa começar a aplicar, então, o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, a primeira
coisa que a gente precisa fazer é calcular, então, o gradiente da f e igualar com lambda o gradiente da minha g, certo? Bom, vamos fazer direto já, então. Quem que vai ser o gradiente da minha f? Então, eu vou olhar para essa função toda e derivar em relação a x, né, nessa primeira componente. Então, o que que eu vou fazer? Se eu derivar em relação a x, só esse termo aqui que vai ter x, só que ele é x menos 1 ao quadrado. Então, quando eu derivo essa expressão aqui em relação a x, eu vou ter 2x menos 1, derivada do de dentro, né? Estou usando a regra da cadeia, vai ser 1, né? Derivada de x em relação a x é 1, então não vai mudar muita coisa. Agora, quando eu derivo a minha função f em relação a y, eu só tenho esse termo com y, então eu tenho 2y quando eu derivo ele. E quando eu derivo a f em relação a z, o que eu vou obter? Eu vou ter esse termo aqui, z mais 2 ao quadrado, que quando eu derivo em relação a z, vai ser o quê? 2, z mais 2, derivada do de dentro é 1, então vezes 1 vai continuar desse jeito. Agora, gente, eu tenho aqui lambda, e eu tenho que determinar quem é o gradiente da minha função, né, g. Então, eu olho para essa expressão aqui e derivo em relação a x primeiro. Derivada em relação a x vai dar 1, certo? Quando eu derivo em relação a y, então eu tenho 2. E quando eu derivo em relação a z, eu tenho 1, certo? Então, é isso que nós obtemos nessa igualdade aqui dos gradientes. Isso daqui, né, na verdade, é a igualdade de vetores. Então, o que a gente tem que fazer? Componente igualado com componente, né? Então, aqui desse lado eu tenho 2x menos 1 é igual a lambda, que vai multiplicar todos os componentes desse vetor aqui. Então, lambda vezes 1, certo? Segundo componente igualado com o segundo componente. Então, eu tenho 2y vai ser igual a lambda 2 vezes 2. E aqui, terceiro e último componente, z mais 2, vai ser igualado com lambda vezes 1. Certo, gente? Beleza! Mas o que a gente vai fazer com tudo isso, né? E a gente tem que unir também, né, a nossa função restrição, né? X mais 2y mais z igual a 4. Beleza, gente? Tá bom. O que a gente pode fazer? As expressões que a gente tem aqui, elas são bem simples, tá, gente? A gente não precisa nem fazer muita operação antes, tá? O que a gente tem aqui? Eu posso deixar, né, todas nessas três equações, eu coloco as variáveis em evidência. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que o x, né, fique isolado nessa primeira equação. Então, eu tenho que x é igual a lambda sobre 2 mais 1. Tá, gente? Depois, confiram as contas aí, tá? Aqui esse 2 vai simplificar com esse 2 e eu vou poder escrever o y como sendo igual a lambda, tá? E aqui nessa terceira equação, o que eu tenho? Que o meu z ele pode ser reescrito como lambda sobre 2 menos 2, tá bom, gente? Para que eu estou fazendo isso? Porque eu quero pegar esse valor de x, y e z que eu achei e jogar nessa última equação aqui, que é a função restrição, e vai ficar tudo em função de lambda, certo? Então, até vou enumerar aqui. Então, em 4, o que eu vou obter? Eu vou substituir o valor de x, y e z que eu encontrei aqui nessas três primeiras equações na minha quarta equação. Então, x vale lambda sobre 2 mais 1, mais 2 vezes y valia lambda, certo? E o meu z, ele vale o quê? Lambda sobre 2 menos 2, certo? E tudo isso é igual a 4, correto, gente? Bom,
Aqui tudo está em função de lambda, né? Então, eu vou juntar aqui o que a gente consegue juntar e encontrar quem é o valor de lambda. Então, lambda sobre 2 mais lambda sobre 2 dá 1 lambda. 1 lambda mais 2 lambda dá 3 lambda, certo? Aqui eu tenho 1 menos 2 dá menos 1. Quando eu passo ele para lá, né? Entre aspas, passo ele para lá, eu tenho o quê? 5, né? Então, 3 lambda é igual a 5. Isso implica que o meu lambda é igual a 5 sobre 3. Triste, né? Um lambda tão, né, fracionário, assim, desse jeito. Podia dar um número bonitinho, né? Mas, enfim, não vai dificultar tanto os nossos problemas, né? Encontrei o valor de lambda. Agora eu vou lá e substituo nas equações aqui que eu encontrei, né? Assim, o meu x ele vai valer quanto? 5 terços sobre 2 mais 1. Bom, 5 terços sobre 2, na verdade, é 5 sextos mais 1. Ou seja, o que eu tenho? 11 sextos, tá bom? O meu y, ele vai ser quanto? Né? O meu y é igual a lambda, então eu tenho 5 terços, certo? E o meu z, ele vai ser quanto aqui? Né? O meu z vai ser o lambda, que é 5 terços sobre 2 menos 2. Ou seja, eu tenho 5 sextos menos 2, que é igual a menos 7 sextos. Tá bom, gente? Aí você vai se perguntar, mas professora, pode o z ser negativo nesse caso? Pode, porque a gente não está trabalhando com, né, coisas físicas, né, distâncias físicas. Aqui a gente está, o x, y, z significa, né, traduzindo, coordenadas de um ponto. E esse ponto está no espaço, está no R3, então ele pode sim estar localizado com uma coordenada negativa, tá bom, gente? Determinados os valores de x, y e z, então o que a gente vai obter no final? Meu ponto x é 11 sextos, o meu y é 5 terços e o meu z vai ser menos 7 sextos, certo, gente? Agora, a gente precisava o quê? Achar o mínimo, a menor distância. Então, a gente vai lá na nossa função f e calcula nesse ponto aí que a gente encontrou, certo? Então, quando eu substituo ali no ponto, o que eu tenho? 11 sextos menos 1 ao quadrado, 5 terços ao quadrado, mais menos 7 sextos, mais 2 ao quadrado. Isso daqui vai me fornecer o quê? 11 sextos menos 1 vai dar o quê? 5 sextos ao quadrado, mais 5 terços ao quadrado, mais, aqui vai dar menos 7 sextos mais 2, isso daqui vai me dar o quê? 5 sextos ao quadrado. E aí, então, isso daqui vai me dar o quê? 25/36 mais 25 nonos mais 25 sobre 36, que é igual a 150 sobre 36. Acabou o nosso problema, gente? Não, por quê? A nossa f, como a gente tinha definido, ela era, né, d quadrado. Mas eu não quero d quadrado, gente. Eu quero a minha d, que é a distância. Então, preciso passar a raiz, né, nessa função f. Então, vamos lá. Como a minha f de x, y, z que eu tinha definido é igual a d quadrado, não é isso que a gente quer, né? Eu quero a distância. Então, e queremos a distância de... O que a gente precisa fazer? Então, a gente vai fazer a raiz da f. Então, d vai ser igual à raiz da minha f de x, y, z, certo? Ou seja,
que a gente vai fazer? Então, D vai ser igual a raiz da F no ponto que a gente calculou, né? 5/3 menos 7/6. Então, ela é raiz de 150 sobre 36. Bom, gente, aí é a questão de você simplificar essa raiz, né? Então, aqui a gente consegue escrever ela como sendo 5 raiz de 6 sobre 6. E aí, essa é a distância entre um ponto, né, e o plano, quer dizer, a menor delas, né? Que é o que vocês podem observar lá no gráfico, quando vocês plotam, então, ele num software. Na geometria analítica, quando a gente trabalha com vetores aí, a menor distância de um ponto ao plano, na verdade, é a distância que a gente percorre, né, quando ele é perpendicular, né? Então, é isso que a gente tentou mostrar, só que agora de forma, né, maximizando ou minimizando a nossa função. Beleza, gente? Bom, gente, por hoje é isso, né? Estudem, façam os exercícios e boa semana, gente!